E aí, galerinha, beleza? Meu nome é Suelen e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bom, no vídeo de hoje eu vou encerrar essa primeira viagem que a gente fez lá em 2012, tá? Vou falar um pouquinho sobre Roma, se é que dá pra falar só um pouquinho, né? Porque Roma é uma cidade tão incrível que dá pra falar tanta coisa, mas eu prometo que eu vou tentar resumir ao máximo isso aqui pra vocês, tá bom? Mas antes, não esqueçam, hein? Se inscrevam no canal ainda se não forem inscritos, ativem o sininho, deixa o like aí já, tá bom? Que ajuda muito, 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 muito e é rapidinho, não custa nada pra vocês. E compartilhe com seus amigos. Então, bora lá? Bom, gente, vamos lá então, né? Roma é a capital da Itália, uma das cidades mais antigas da Europa e também um dos destinos mais visitados do mundo. Recebe cerca de 12 milhões de turistas por ano, em tempos normais, né? Claro. E a primeira curiosidade é que a data que geralmente é aceita pela fundação de Roma é de 753 a.C. Isso dá mais ou menos 2.500 anos antes do que a data que se tem conhecimento de que se formou a nação italiana. Segundo a mitologia, Roma foi fundada por Rômulo e Remo, dois irmãos netos do rei Numitor e depois deposto pelo rei Amulio. Esses nomes a gente tem que dar uma coladinha, né? O rei Amulio tinha medo que Rômulo e Remo, quando crescessem, reivindicassem o trono e por isso queria dar fim deles. Ele ordenou que os gêmeos fossem jogados no rio Tibre para que morressem afogados. Porém, a cesta em que estavam os bebês encalhou numa curva do rio e por conta do choro das crianças, né, chamou a atenção de uma loba que teria cuidado deles até que um pastor os encontrassem e cuidasse deles como se fossem filhos dele e de sua esposa. Quando se tornaram adultos, Rômulo e Remo mataram o rei Amulio e, por vontade dos deuses, fundaram uma cidade bem no alto do Monte Palatino. Também foi onde a loba havia encontrado Rômulo e Remo bebês ainda. E dessa forma, quem escolheu o nome da cidade foi Rômulo, que decidiu nomeá-la de Roma, e ele traçou um sulco, um limite em volta de uma parte do monte, onde ninguém poderia atravessar armado. Seria considerado um lugar sagrado da nova cidade. Porém, Remo, com inveja do irmão, decidiu atravessar armado e Rômulo acabou matando Remo. E se tornou o primeiro dos 7 reis de Roma. O período mais conhecido de Roma foi o Império Romano, que teria começado por volta de 27 a.C. Nesse período foi uma época de grande expansão territorial e Roma passou de 1,5% da população, os romanos, né, passaram de 1,5% da população para 25% da população mundial. Bom, e um dos pontos mais famosos de Roma é o Coliseu, né? Ele foi construído entre 70 e 72 d.C. e quando em funcionamento ele acomodava até 50 mil espectadores das batalhas entre os gladiadores. O Coliseu foi construído sobre o lago da casa de Nero, imperador romano, que foi e é conhecido até hoje pela sua tirania e extravagância. A gente acabou não entrando no Coliseu, só viu ele por fora, né? Eu comentei que essa viagem a gente fez por agência, então não estava no roteiro da agência entrar no Coliseu. E esse é um dos motivos que eu queria muito voltar lá. Vamos ver se um dia a gente consegue, né? Mas uma coisa que eu fiquei, assim, besta de pesquisar para trazer aqui para vocês, que eu fiquei inconformada, é que o Coliseu, ele também servia para batalhas navais. Gente, batalha naval, sim, na água. E assim, e você pensa, mas como, né? Porque
as batalhas dos gladiadores eram em terra, né, terra firme e tal. E aí eu fui pesquisar e descobri que o Coliseu, ele tinha um dispositivo super avançado para a época, que era capaz de guardar a água das chuvas para poder encher o seu interior em poucos minutos. E aí ele também possuía túneis subterrâneos capazes de escoar a água rapidamente para que depois pudesse voltar com as batalhas, com os outros tipos de batalhas, né? Não as batalhas navais. Interessante, né? Como que pode naquela época ter um sistema desse? Aí já deu para perceber, né, a paixão dos romanos pela água, né? A cidade possui mais de 2.000 fontes e é claro que a mais famosa e lindíssima é a Fontana de Trevi, né? Aliás, tem um ritual super famoso, né, que fala que você tem que jogar uma moeda de costas pra fonte, pra Fontana de Trevi, eu acho que é do esquerdo pro direito, tem um jeito certo de fazer, para que você volte na cidade. Também para que os casais apaixonados acreditam que aí, fazendo isso, o amor vai durar para sempre. E só por essas moedinhas que são jogadas pelos turistas, Roma acumula anualmente 900 mil euros, que são doados para caridade. A Fontana, como eu disse, ela é lindíssima, mas é praticamente impossível você conseguir uma foto com o fundo ok, porque é tanta gente ao mesmo tempo tentando tirar, né? Então é meio complicado, você tem que madrugar para conseguir uma foto realmente legal. E como eu falei, né, como a gente tava de excursão, com agência, então não foi muito possível, mas mesmo assim valeu muito a pena conhecer. Outro ponto turístico que nós visitamos lá também é o Panteão, ou Panteão, como vocês preferirem. Ele é um antigo templo romano que foi construído inicialmente sob o reinado de Augusto e depois de Adriano, de 27 a.C. até 14 depois de Cristo, e é um dos únicos monumentos da época da Roma antiga que continua praticamente intacto na cidade. Apesar de ser muito conhecido em razão das 8 colunas enormes de granito, né, da sua entrada, o mais impressionante é uma rotunda de 43 metros de diâmetro que permanece intacta graças ao maior domo de concreto feito naquela época. Então também foi considerada uma técnica muito avançada para aqueles tempos. A gente tem muita coisa ainda pra falar sobre Roma, mas eu vou parando por aqui, tá? Acho que a gente ficou umas 3 noites lá, se eu não me engano, mas dava pra ficar muito mais tempo, porque é muito rica a cidade e, como eu falei, tem mais de 2.000 fontes. Eu tirei fotos em outras fontes, além da Fontana de Trevi, também incríveis. Cada pedacinho que você anda é uma arquitetura única. É incrível, gente. Dá pra ficar muito mais tempo, tá? Mas agora eu vou falar um pouquinho do Vaticano, né? Que é meio ligado ali em Roma, né? E muitos não sabem que o Vaticano é um país. É o menor país do mundo, que conta com uma área de mais ou menos 44 hectares e 800 habitantes, né? Não é 8.000 não, eu ia falar 8.000 aqui, mas são 800 habitantes. Então, Vaticano é a sede, né, da Igreja Católica no mundo. Foi reconhecido como uma cidade-estado em 1929, através do Tratado de Latrão, e é o único país no mundo que ele é o país inteiro reconhecido como patrimônio da Unesco, e foi assim reconhecido em 1984. A cidade, né, que eu já trouxe aqui para vocês os vídeos da cidadania portuguesa e da italiana também, vou deixar até linkado.
é que nascer no Vaticano não garante cidadania para ninguém. Para ser cidadão do país, você precisa trabalhar lá. Então, praticamente, são os cardeais, né, o pessoal todo da igreja. Outra curiosidade é que, por ser muito pequeno e uma população muito baixa, ele tem um índice de criminalidade muito alto em razão de ser o paraíso dos batedores de carteira. Então, fiquem atentos, tá? Deixa sempre na parte da frente, fique ligado, porque é incrível, você fica abismado, né, de tanta coisa legal que você vê lá, mas tem esse pequeno detalhe. E como não tem leis muito duras, né, então eles fazem fazem a festa lá. Bom, e uma das obras mais famosas, né, do Vaticano é a Capela Sistina, né? Inclusive é dentro da Capela Sistina que é realizada a eleição cada vez que existe a necessidade de um novo Papa, né? E a criação de Adão, né, que é a pintura da Capela Sistina, que é famosa no mundo inteiro, que foi realizada por Michelangelo, demorou 4 anos para ficar pronta, foi encomendada pelo Papa Júlio II, e na verdade Michelangelo, além de preferir as esculturas ao invés das pinturas, ele também parecia que não se dava muito bem com esse Papa aí não. Então ele não queria, ele relutou pra caramba, ele não ia fazer a pintura, e dizem que ele só aceitou para mostrar pro Papa do que ele era capaz. E finalmente, né, gente, a gente tem que falar da Basílica de São Pedro, que é a mais importante igreja católica no mundo, uma das maiores, né? Sua cúpula de 132 metros de altura equivale a um prédio de 44 andares. Fica a dica, né, do pessoal, principalmente as mulheres, né, que geralmente gostam de regata, de short em dias quentes, de irem com roupas mais adequadas, porque senão não pode entrar na basílica. O que muita gente não sabe é que antes de ser uma basílica lá no Vaticano, era o Circo de Nero, um local onde ocorreu o martírio de milhares de cristãos, e cujo obelisco é um dos poucos monumentos daquela época que ainda constam no local. Foi o imperador Constantino, isso de 326 d.C. até 333, que ordenou a construção da antiga Basílica de São Pedro. Aliás, São Pedro foi um dos apóstolos de Jesus que foi crucificado de cabeça para baixo, a fim de mostrarem, os romanos mostrarem uma crucificação mais humilhante naquela época. É claro que dessa antiga basílica, né, pela data, a gente sabe que não sobrou nada, ela ficou super deteriorada, depois foi reconstruída várias vezes, aconteceram vários eventos na história que acabaram deteriorando também as novas construções, até ela tornar o que ela é hoje. Então, essa basílica atual não tem nada a ver com a primeira que foi construída lá nos primórdios. Mas ela continua lindíssima, né? Super rica em história, obras de arte, uma suntuosidade muito grande naquele local. E da sacada da basílica, na praça que dá de frente para a praça de São Pietro, aos domingos o Papa dá uma bênção para todos os fiéis que ali estão. E é isso aí, gente, é uma história bem resumida, né, da Basílica, do Vaticano, de Roma, para não deixar o vídeo extremamente longo, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tenho muita vontade de voltar em Roma ainda, depois de tudo que a gente tem acesso para pesquisar hoje, né? Com outra cabeça, enfim, né? Eu falei no outro vídeo lá, eu não acredito que eu fui para esses lugares sem pesquisar nada antes. Mas faz parte, né? A gente vai aprendendo com o tempo. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez eu peço aqui para deixar o like,
compartilhar com os amigos e se inscrever no canal ainda se não for inscrito, tá bom? E ative as notificações também, coloca lá do lado do sininho todas, pra você ser avisado assim que o vídeo novo for pro ar, tá bom? E é isso aí, terminamos aqui a minha primeira viagem, minha primeira Eurotrip, né? Então, que passamos por França, Suíça e Itália. Então, beijão pra todo mundo, vejo vocês no próximo vídeo.